Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal da Mukirana Seguros Online, o maior tira-dúvidas gratuito sobre seguros da internet. Por que não saber? Sai caro! No vídeo de hoje eu vou explicar como funciona e o que é a tabela de indenização por invalidez parcial ou total permanente nos seguros de vida. As informações que eu vou passar aqui valem tanto para as apólices individuais, que você faz por sua conta, quanto para aquelas apólices coletivas que a empresa pode oferecer para os seus funcionários, desde que em qualquer uma delas exista essa cobertura, que é a cobertura de invalidez parcial ou total permanente por acidente. Importante ressaltar que é por acidente e não por doença, beleza? Vamos lá então. Quando você contrata essa cobertura de invalidez parcial ou total permanente por acidente, é essa tabela quem vai dizer o quanto você vai receber de indenização se algo acontecer e tiver cobertura por meio dessa cláusula. Aí você vai me perguntar, mas calma aí, quando eu fiz o meu seguro, eu escolhi o valor dessa cobertura. Tem um valor ali discriminado para essa cobertura, conforme eu estou colocando um exemplo na tela. Não é esse valor que eu vou receber? Não é esse valor que eu contratei? A resposta é sim e não. Esse é o valor que você contratou, de fato. Porém, ele é um limite, ele é um teto. Ele é o valor máximo que você pode receber se acontecer um sinistro dentro dessa cobertura. Muita gente confunde o funcionamento dessa cobertura com a cobertura de morte. A cobertura de morte vai ter um capital segurado que sempre vai ser pago integralmente, 100% para os beneficiários. Não existe nenhuma conta matemática a ser feita para ver quanto eles vão receber. O capital máximo já é aqui. O capital segurado já é o capital máximo e é o capital devido, não tem conta nenhuma. Agora, quando a gente fala na cobertura de invalidez permanente, é diferente. Quem vai receber essa indenização é o próprio segurado em vida, uma vez que acontece um acidente que deixa ele inválido permanentemente. E o valor que você vai receber vai ser feita uma conta. Essa conta considera sim o limite que você escolheu, mas aplicando um índice que vem dessa tabela sobre a qual eu estou falando. Então, na verdade, essa tabela dialoga com o limite máximo que você contratou no seu seguro. Ok? Por que essa tabela existe? De onde ela vem? Essa tabela foi desenhada pela SUSEP, que é o órgão que regula e regulamenta o mercado de seguros brasileiro. Ela consta na circular número 29 de 1991. Lá não consta somente a tabela, mas também uma determinação de que todas as seguradoras que trabalhem com seguro de vida, que têm essa cobertura adicional para invalidez parcial total permanente por acidente, vão ter que trabalhar com essa tabela. Isso é importante porque não só porque elas são obrigadas a seguir essa tabela, então você, enfim, vai encontrar isso em todo lugar, mas também porque você, consumidor, não vai ter como escolher entre diferentes seguradoras porque elas têm diferentes tabelas. Se trata de um padrão do mercado, então em qualquer seguradora que você contratar um seguro de vida, a tabela de indenização por invalidez parcial total permanente por acidente vai ser a mesma. Não tem variação entre as seguradoras sobre essa regra. Pausa para uma errata, uma correção rápida, Mukiranas. A informação que eu passei nessa última fala não está correta. Conforme vocês viram na circular, a SUSEP fala que essa tabela vai colocar os valores mínimos que elas têm que pagar. Ou seja, no mínimo, as seguradoras têm que pagar conforme essa tabela. Elas poderiam sim estipular percentuais maiores e criar com isso produtos mais vantajosos para os segurados e concorrer com base nessas diferenciações. O que acontece é que no mercado brasileiro não tem essa característica. Todas as seguradoras têm por padrão adotar essa tabela estipulada pela SUSEP e acaba não existindo uma concorrência por meio de diferenciação dessas tabelas. Poderia, desde que os percentuais fossem maiores do que esses previstos na tabela. Porém, não é o que acontece na prática, então acaba não tendo muita opção. E mais do que isso, essa tabela vai constar nos contratos, nas condições gerais. Estou colocando para vocês na tela um exemplo de uma condição geral de uma seguradora, onde você verifica que apresenta essa tabela. Ok? Como funciona essa tabela? Como eu uso essa tabela se eu precisar dessa cobertura? Primeira informação que você tem que guardar é o limite máximo de indenização que você escolheu para essa cobertura. Vamos colocar um exemplo de que seja de 100 mil. Você escolheu um teto máximo de 100 mil para cobertura de invalidez permanente por acidente. Qual o valor que você vai receber? Vai depender do tipo de invalidez que você sofreu e em qual membro corporal foi afetado. Você vai pegar essa tabela,
você vai ter que procurar nessa tabela, na descrição da invalidez, qual delas se enquadra o seu caso. Naquela linha, na coluna do lado, vai constar o percentual que você tem que aplicar sobre o limite que você contratou, para então saber quanto você vai receber. Então, no nosso exemplo, contratou uma cobertura de 100 mil, sofreu uma invalidez permanente, uma invalidez com perda de visão dos 2 olhos, você vai encontrar na tabela, na primeira linha, perda de vista dos 2 olhos. Qual o percentual referente a esse tipo de invalidez? 100%. Então, para esse tipo de invalidez, você recebe 100% do limite contratado. 100% de 100 mil são os próprios 100 mil. Você vai receber integralmente aquela cobertura. Agora, um segundo exemplo. Suponha que a perda de vista não foi dos 2 olhos. Foi perdida a vista de um único olho e o outro olho continuou intacto. Tá, beleza. Você vai procurar nessa tabela essa outra situação. Para a perda de uma das vistas e da outra não, consta a referência de 30%. Então, para esse tipo de invalidez, você vai receber 30% do limite contratado de 100 mil. 30% de 100 mil é igual a 30 mil. O link para você baixar essa tabela consta na descrição desse vídeo, mas você também encontra nas condições gerais do seu seguro e na circular SUSEP que eu mencionei. Mas pode fazer o download dela, nossa, que eu fiz um layout bonitinho para ficar mais fácil de enxergar as coisas. Mas você viu, é uma conta muito simples de multiplicação. Você vai pegar o valor que você escolheu e dentro da tabela encontrar aquele tipo de invalidez que se enquadra o seu caso, pegar aquele percentual e multiplicar pelo limite que você escolheu. E esse vai ser o valor da indenização que você vai receber. Essa indenização é paga à vista e nunca parcelado, ok? Tem mais coisas para a gente explorar com referência à cobertura de invalidez permanente por acidente, e uma delas, que é muito interessante, é a cobertura adicional de majoração. Ela é especialmente interessante para pessoas que dependem diretamente de algum membro corporal, por exemplo, os olhos ou as mãos, ou as pernas, por exemplo, no caso de um jogador de futebol, para exercer a sua profissão. Mas eu não vou explicar nesse vídeo para ele não ficar muito longo, vou explicar num segundo vídeo, e aí você vai entender como que a cobertura de majoração influencia diretamente no uso da tabela de indenização, sobre a qual eu falei aqui. Bom, você já sabe, a gente é uma corretora de seguros também, além de um tira-dúvidas. Se você quer fazer a cotação do seu seguro de vida ou para algum outro ramo, conversa com a gente. Os links para cotar estão na descrição desse vídeo, ou você também pode ligar ou mandar um e-mail para nós, beleza? Nós somos o maior tira-dúvidas gratuito de seguros da internet, não só aqui no YouTube, como também no nosso blog. Eu quero te convidar a conhecer todos os nossos canais. Primeiro, se inscreva aqui no nosso canal do YouTube para que você apoie o nosso projeto e ele chegue a cada vez mais pessoas. Deixa o seu curtir nesse vídeo para ranquear e mais gente ver e compartilha com a sua família também. Visita o nosso blog, blog.mukiranaseguros.com.br. Lá tem muitos textos que você pode acessar usando o campo pesquisar e aí você tira as dúvidas com o conteúdo que eu disponibilizei lá. E também temos um podcast, conteúdo por áudio, para quem gosta de escutar no carro, caminhando, no metrô. O link também consta na descrição para você se inscrever ou fazer download dos áudios. Beleza? Se você assistiu até aqui, meu muito obrigada e um abração para todo mundo!